Amém? Amém. Primeiramente, eu devo gratidão a Deus, igual o pastor falou, que nós tivemos um grande livramento aqui também, né? Pra falar a verdade, irmãos, eu tenho muito medo dessas coisas. Eu tenho medo de tudo, né? Assim, de bicho, dessas coisas. Então, assim, Deus foi tão bom que na noite de sábado que aconteceu isso, nós ficamos por um determinado tempo louvando a Deus ali na sala de casa, eu e o Márcio e o João, e a chuva estava mesmo, né? Correndo a chuva. Só que chegou um determinado tempo nós fomos deitar. E olha, irmãos, pra falar a verdade, o Márcio tem um pouco de dificuldade de dormir às noites, né? E nessa noite a gente dormiu e eu não escutei o que estava acontecendo por aí. Deus foi tão bom que Ele não permitiu que eu escutasse, porque se eu escutasse o barulho que o rio estava fazendo, as pedras rolando, tudo o que estava acontecendo aí fora, eu sei que eu ia ficar com muito medo. Então Deus me sustentou até no sono, né? Então que quando nós acordamos de manhã, o pastor mandou mensagem perguntando como estavam as coisas. Um amigo nosso mandou um vídeo do rio aqui embaixo do que tinha acontecido. E nós aqui dentro, nem a porta nós tínhamos aberto ainda. Quando nós abrimos a porta, nós deparamos com esse quintal que era só lama, lodo vermelho, barro, que nós tivemos que tirar com carrinho, irmãos. Chegou até aí lá embaixo, no rancho do fundo, muito barro, muita sujeira. Mas para a honra e glória do Senhor, não entrou na nossa casa nada, né? Mas a gente fica muito triste porque a gente sabe que muitas pessoas perderam muitas coisas, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo que ela perdeu tudo. Mas eu vou tentar resumir, irmãos, porque o testemunho ele é bem grande, mas eu vou tentar resumir, pastor. No ano passado, em julho, eu sofri uma perseguição muito grande no meu serviço, no meu trabalho. Uma pessoa se levantou muito contra a minha vida. Se levantou a ponto de me afrontar mesmo, assim, dizer coisas pra mim, e onde eu tive que abaixar a minha cabeça e ficar quieta, mas a vontade não era essa, né, irmãos? Porque a carne às vezes fala alto, né? Mas eu pedi a misericórdia do Senhor. O pastor, ele sabia, porque eu cheguei a mandar mensagem pra ele, pedindo para que ele orasse pela minha vida, porque essa pessoa se levantou, assim, de me afrontar cara a cara, assim. E eu falava, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E eu estava prestes a sair de férias. Uma semana antes de sair de férias, essa pessoa ficou me provocando, ficou falando mal de mim, pelo meu trabalho todo. E eu cheguei a pedir para minha diretora se eu podia ficar no berçário, porque no berçário estava precisando de ajuda. E como faltava uma semana para sair, eu falei para ela, deixa eu ficar lá, porque para mim vai ser melhor. E ela falou, mas está acontecendo alguma coisa? Aí eu cheguei a comentar um pouco do que estava acontecendo. Ela falou, tá bom, vai para lá. Eu falei, eu prefiro ficar lá até eu sair de férias e eu tranquilizar o meu coração. E o pastor orando, e o pastor falou, calma, irmã, que Deus vai entrar, né, com providência, Deus vai tocar na vida dessa pessoa. E se passou, irmãos, eu saí de férias, acalmei meu coração, para a honra e glória do Senhor. Eu não envergonhei o nome do Senhor, porque nessa hora a vontade da carne, né, às vezes quer falar mais alto e a gente acaba fazendo o que não deve. E para a honra e glória do Senhor, eu chorei muito, né, mas eu não afrontei ela de maneira nenhuma. Só que ela continuou falando mal da minha pessoa. Eu saí de férias, eu me acalmei, eu esqueci de tudo aquilo, eu fiquei tranquila e falei, Senhor, quando eu voltar, eu quero que tudo seja diferente, né? E que eu possa olhar para essa pessoa com os olhos diferentes. E durante esse tempo eu orei pela vida dessa pessoa. E quando eu voltei, irmãos, foi diferente. Para a pessoa parece que ela não tinha me feito nada. Nada tinha acontecido. Falei, amém, glória a Deus. Né? Mas conhecendo como ela era, eu falei, vou ficar meio que esperta, né? Mas tudo foi rolando e ela foi se tornando assim, na mente dela, né? Ela foi se tornando minha amiga. Amém? Glória a Deus por isso, né? Eu sempre meio que assim, mas a glória a Deus, ela foi se achegando e ela foi se apegando a mim. E depois ela acabou tendo um levante de uma outra pessoa lá na escola, né? Ela chegou a brigar no refeitório com essa pessoa em voz alta. Foi uma coisa bem constrangedora. Mas aí tudo isso passou. Amém, glória a Deus. Aí este ano, irmãos, no começo do ano agora, se levantou uma outra pessoa contra a minha vida. E eu contei para o pastor novamente e eu entristeci muito meu coração, porque eu falei, Deus, por que essa perseguição, Senhor? Eu não sou a melhor pessoa do mundo, não sou perfeita, mas eu não sou de brigar, irmãos, com ninguém. Eu sou uma pessoa fácil de me comunicar, sou uma pessoa fácil de fazer amizade. E eu falava, Senhor, eu quero entender por que essa perseguição.
E eu cheguei a ficar muito triste, chorei, fiquei muito chateada, fiquei com raiva, fiquei vários dias mal mesmo. Mas não era isso que o Senhor queria para mim. O Senhor queria que eu tirasse essa mágoa do meu coração, né? E aí, esses dias atrás, eu falei para o Márcio, ele falou para mim assim, não guarde mágoa no seu coração, não fique pensando nessas coisas, a pessoa libera o perdão para ela, para você ficar bem e ela também. Eu falei, amém. E eu tirei isso do meu coração, né? Coloquei nas mãos do Senhor, eu falei, eu vou colocar no joelho. E eu coloquei no joelho. Quando foi quinta e sexta, nós tivemos replanejamento, foram reuniões que a gente teve na escola. E na sexta-feira teve uma dinâmica, irmãos, lá. E essa dinâmica, a coordenadora pedia para um dar a mão para o outro, e lá a pessoa tinha que falar para o outro o que achava dela e o que você desejava para ela naquele ano. Tudo bem, eu caí com uma pessoa muito boa, que eu falei coisas boas para ela para mim também, que eu não tenho problema com ela. Até mesmo ela foi induzida por essa outra pessoa para ficar contra mim, mas Deus testificou no coração dela. Ela é de outra religião, mas ela é uma pessoa muito religiosa. Deus tocou no coração dela na época, ela veio me pedir perdão, porque ela falou que ela podia contemplar o meu coração, que era sincero, e que a outra menina que estava errada. Eu falei, glória a Deus, porque a gente sabe que é o Espírito Santo, que mesmo não sendo da mesma religião, o Espírito Santo, ele testifica, né? Ele mostra quem é cada pessoa. E aí, todo mundo falando pro outro, irmão, aconteceu uma coisa tremenda, assim, que eu não imaginava, pastor, que isso ia acontecer. No momento, uma professora dando a mão com a outra professora, que eu não sabia que essa professora era pastora. Eu sabia que ela era diferente, que ela era evangélica. Inclusive, ela é prima do Kaique, que a irmã pediu oração. Primo dela faleceu, né? Essa professora. E quando elas deram a mão, todo mundo tinha que ficar em volta em silêncio para ouvir o que um estava falando para o outro. A outra professora que estava dando as mãos para ela começou a falar, irmãos. Mas Deus tomou a vida daquela mulher, irmãos. Ela dizia que ela estava afastada dos caminhos do Senhor, que ela estava a ponto a fazer uma loucura. Toda a família dela estava desviada e ela estava agradecendo a Deus por ter colocado a vida da pastora na frente dela, porque elas estão trabalhando junto. E ali ela começou a expressar, irmãos, de uma maneira que todo mundo ficou assim, porque a gente sabe que as pessoas que são do mundo não gostam muito, né, de ouvir essas coisas. Só que a mulher, ela começou a se expressar de uma maneira agradecendo, pedindo ajuda para a pastora, pedindo força, porque ela quer o Espírito Santo de volta, porque ela está sedenta de Deus, quer para a pastora ajudar ela. E, gente, foi tão tremendo que ficou todo mundo, tinha gente que chorava. Eu falei, Senhor, glória a Deus, né? Glória a Deus, não estou sozinha nesse meio, né? Aí a pastora depois também falou as coisas para ela. E logo em seguida eu estava próxima a elas, né? Eu fui dar um abraço na pastora, porque eu não sabia que ela era pastora, pelo primo que ela tinha perdido. E também fui, né, cumprimentar ela. Que lindo que você fez, você não teve vergonha. Você não teve vergonha de se expor, falar da necessidade que você está sentindo de Cristo, que você quer voltar para os caminhos do Senhor. Isso é muito lindo, falei para ela. Isso é maravilhoso. E aí, eu falando com ela, a pastora olhou para mim e falou para mim assim, filha, posso te falar uma coisa? Eu falei, sim, pastora. Ela falou assim, você está perguntando para Deus, por que você está sendo tão perseguida? Por que você está sofrendo tantas perseguições e levantes? Deus manda te falar uma coisa, que isso é propósito dele na sua vida. Ninguém recebe perseguições, levantes, se não tiver um propósito de Deus. Sabe por quê? Aí eu falei, não, pastora, porque essas pessoas que estão se levantando contra você, que estão te perseguindo, Deus vai colocar ela na sua vida para você ajudá-las. Eu falei, amém, assim seja, né? E ela falou, Deus está pedindo para você tirar toda a mágoa, todo o resíduo que tiver de mágoa, perdoa, limpa o seu coração, porque Deus vai trazer essas pessoas para você cuidar. E eu falei, amém, glória a Deus. Mas me veio à mente a pessoa que se levantou esse ano contra a minha pessoa. Só que daí, nessa correria que eu estou a semana inteira, eu estou ajudando uma colega de sala aqui, que perdeu tudo. E foi essa menina que ela acabou se levantando contra a minha vida o ano passado. Só que eu nem me toquei, eu tô assim a semana inteira, eu mando mensagem pra ela, eu vou levar as coisas pra ela, né, Márcia? A gente ajuda as coisas, eu mando as coisas daqui, eu vou levar, e todo dia mensagem, e me preocupando com ela, e todo dia ela fala pra mim assim, Fabi, não tenho palavras mais pra te agradecer o que você tá fazendo, você tá sendo incrível, você é demais.
Eu falei, amém, glória a Deus, porque você está com vida, seus filhos estão com vida, Deus vai te dar tudo em dobro, e o melhor, né? E ontem, a hora que eu falei isso para ela, quando eu cheguei lá à noite, que a gente foi na casa dela, ela falou que ela tinha ganhado uma televisão nova Smart, que eu falei que Deus ia dar o melhor para ela, né? Que Deus ia dar tudo novo. E ela não tinha nenhuma televisão Smart, e ela já, né? Ela ganhou e ela tá ganhando tudo, irmãos. E ela me chamou no quarto, que ela tá na casa da sogra dela, porque eu falei com o pastor, eu cheguei, irmãos, a oferecer a minha casa para ela vir morar, até ela conseguir, né? Um lugar para ela morar, porque ela perdeu tudo, irmãos. Assim, uma situação que eu olhei assim, eu chorei, porque eu não desejo isso, nem queria viver esse momento algum. Ela perdeu tudo, a água chegou assim, ó, na casa dela. E por Deus, irmãos, tinha um mezanino na casa dela, é isso que chama, né, Márcio? Mezanino. Que foi aonde o marido dela jogou uma escada, jogou ela e as duas crianças e os cachorros lá em cima, irmão. Se não fosse isso, ela disse que pergunta a Deus assim, e se não fosse aquele mezanino? Eu falei assim, mas Deus preparou, Deus tinha o escape para você, porque Ele tem um propósito na sua vida, na vida do seu marido, da sua família. Então Deus te livrou. Aí ela me chamou no quarto, ela falou, Fabi, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu queria te agradecer por tudo que você está fazendo. Eu não imaginava o tamanho do coração, a grandeza do coração que você tem. Depois de tudo que nós passamos, você está aqui. Todo dia você me manda mensagem, uma palavra de consolo. Você está aqui, você foi uma pessoa que ofereceu a sua casa. Você ofereceu o que você comesse e nós íamos comer. Porque isso foi até a ideia do Márcio. Um dia nós estávamos almoçando na segunda, Márcio, depois do acontecido. Ele falou para mim assim, eu já sei o que nós vamos fazer. Você vai falar para o marido dela vir morar aqui em casa até eles arrumarem um jeito. Eu falei, sério? Ele, sério. A gente falou com o pastor, ele falou, não tem problema. Pode, sim. Só que eles preferiram ir para casa da sogra dela, porque a sogra dela também estava sozinha, porque a moça que cuida dela também tinha perdido tudo. Só que então, irmãos, para encerrar, eu não tinha parado para pensar que quando a pastora me falou aquilo na sexta-feira, Deus já estava colocando, Deus já tinha colocado a pessoa para me cuidar. E eu já estava cuidando, porque tudo que eu estava fazendo por ela, irmãos, meu marido sabe, era por amor. Porque parecia que a dor que ela estava sentindo de ter perdido tudo aquilo, a situação que ela estava passando, estava doendo em mim. Então, assim, eu estava fazendo tudo, estou fazendo tudo com carinho, com amor. Só que eu não tinha parado para pensar nisso. Que quando a pastora falou, eu pensei que fosse a outra pessoa. Aí ontem me veio a memória do levante que ela teve lá atrás contra a minha vida. E hoje ela me agradecendo por tudo que eu estou fazendo por ela. Então Deus colocou ela na minha vida para estar orando, porque eu falei para ela ontem que a gente estaria orando. Ela pediu oração para o pastor, para o filho dela, que está porque diz que ele está vendo coisas na casa da sogra dela, está assustado, diz que ele está vendo um homem, e ela pediu, eu falei que eu ia pedir oração para o Senhor. E então eu estou contando isso, irmãos, para testificar que Deus, Ele é na nossa vida. Aleluia. Ainda que o levante vem, ainda que as perseguições venham, Deus, Ele sempre é conosco. E aí eu pude entender, né, o porquê de ser perseguida. É porque Deus tem um propósito. Quando nós somos perseguidos, é porque Deus quer nos usar, né? Então não é pra gente receber isso como afronta, é pra gente se levantar em oração e pedir a Deus por aquelas vidas que estão se levantando contra a gente, porque são vidas necessitadas, são vidas que precisam conhecer a palavra do Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.